Glaucio, dá uma ligadinha no Ditinho lá, vê se ele tá lá. Tá, mas vamos abrir, depois ele vem. Eu vou deixar para outros uma pauta aqui. Eu sei, mas a gente vai tocando enquanto isso. Não, tem da Fabiana, tem a Maria. Som. Tá. Boa tarde a todos. Às 14 horas e 15 minutos do dia 6 de março de 2018, no auditório vereador José Nantala Badui, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declara abertos os trabalhos da 5ª sessão semanal do exercício 2018. Registrando-se encontro presente, vereadores Marco Antônio Marcolino, Cláudio Moreno, Basílio Zequini Filho e vereador Marcos Vale. O vereador Ditinho Bueno nos avisou que está a caminho, mas está na Câmara, na casa. Registro de elaboração de redação final. Registramos a presença também do senhor Alessandro Botelho, frequentador assíduo da nossa Comissão de Justiça. Registro de elaboração de redação final. Registramos que foi aprovado em turno final, na 4ª sessão ordinária, e obteve pelo plenário dispensa da apreciação da redação, respectiva redação final, elaborada por essa comissão. Projeto de número 50/2017, do vereador Cláudio Moreno, que institui a Política Municipal de Incentivo e Desenvolvimento da Arte Urbana em território da cidade de Bragança Paulista. Análise de matérias em trâmite de regime ordinário, com prazo de relatoria até 21 de fevereiro de 2018 e da comissão até 1 de março de 2018. Projeto de lei número 0/2018, autoria do vereador Kiki Brown, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas. Eu peço a inversão da pauta. E que siga até o final. Para o próximo projeto? É. Vamos então ao próximo Também item da pauta. Tudo até... Aliás, até que o relator designado, que é o vereador Tinho, compareça aqui na nossa comissão. Projeto de lei número 4/2018, autoria da vereadora Fabiana Alessandri, que torna obrigatória a inclusão do símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário dos estabelecimentos privados localizados no município de Bragança Paulista e altas providências. Eu designei o vereador Basílio Zequini Filho. Senhor presidente, queria pedir prazo de mais uma semana. Está deferido, vereador, prazo de mais uma semana ao relator Basílio Zequini Filho em relação ao seu relatório. Não há matérias para ser analisada nessa comissão, material recebido. Correspondência externa recebida, número 5/2018, contendo e-mail da senhora Maria Bueno da Silva, externando preocupação com as intervenções e reformas da Praça 9 de Julho. Esta comissão solicitou ao Departamento Jurídico também que se manifestasse sobre essa correspondência, e eu solicito ao vereador Marcos Vale que faça a leitura do parecer. A Comissão de Justiça, Redação e Defesa do Meio Ambiente ao Consumidor. Em atenção à solicitação dessa egrégia comissão, dirigida a esse departamento jurídico para emissão de parecer sobre o pedido de informações formulada pela munícipe Maria Bueno da Silva, amparada nas disposições do artigo 10 da Lei Federal nº 12.527/11, passamos a fazê-lo nos seguintes termos. 1. Em apertada síntese, a requerente relata sobre as intervenções urbanísticas, paisagísticas e ambientais resultantes de obras de ampliação viária em execução na Praça 9 de Julho e registra em seu nome e em nome de muitos bragantinos 18 outros munícipes que subscrevem preocupação com a defesa do patrimônio histórico, artístico e cultural de Bragança Paulista, especificamente sobre o mencionado logradouro, para, ao final, solicitar a manifestação dessa Câmara sobre o assunto, bem como informações, ao que tudo indica, de vários conselhos, como Concidade, Condema, Condefá, comprovação do raio de proteção do entorno do monumento aos bragantinos, mortos na Revolução de 32, tombado, comprovação de manifestação da população, estudo prévio de impacto de vizinhança, EIV, confirmação de que o projeto garante melhor circulação dos usuários do transporte público no entorno da mencionada praça, aprovação do DADETUR e o valor do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos com a contrapartida do município para o projeto. É o necessário. 2. Não obstante o exemplo de cidadania externado pelos munícipes subscritores do pedido de informações de análise, do ponto de vista do departamento jurídico, não há como atendê-lo, ao menos por essa Câmara Municipal. E os motivos que amparam o nosso entendimento residem na própria lei, utilizada como fundamento do pleito dos requerentes. Melhor explicando, 4. O artigo 10.5 da Lei 12.527 de 2011 estabelece expressamente qualquer interessado por apresentar pedido de acesso de informações aos órgãos e entidades do artigo 1º dessa lei, grifado, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter identificação do requerente e especificação da informação requerida. Já o artigo 1º, que reporta o artigo 10 do mencionado diploma legal, prevê: essa lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previstas no inciso
33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime dessa lei os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas, o Judiciário e do Ministério Público. Ora, senhores vereadores, é do conhecimento de todos que os conselhos são órgãos integrantes da administração direta do Poder Executivo, consultivos, deliberativos e fiscalizadores das políticas públicas municipais. 8. Além do mais, a natureza jurídica dos conselhos está ancorada nos dispositivos constitucionais que instituem a democracia participativa e assegura a participação popular na gestão da coisa pública, na formulação e no controle das políticas, na defesa dos direitos, na distribuição e aplicação dos recursos. 9. Em todo o texto constitucional estão presentes mecanismos que institucionalizam o controle social participativo da gestão pública pelos cidadãos e cidadãs. Os controles efetivamente constituem-se inúmeras formas de participação e controle social assegurados nos dispositivos constitucionais. 10. Logo a teor das disposições constantes do inciso 1, do parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.527, todas as informações solicitadas e que envolvem a atividade de qualquer conselho municipal devem a ele ser dirigidos. Aquelas relativas à emissão de EIV e demais que envolvem o projeto citado na praça, necessariamente devem ser dirigidas aos órgãos próprios do Poder Executivo. Já com relação à manifestação dessa Câmara sobre o assunto tratado, esse departamento jurídico declina, por se tratar de questão relativa a mérito, muito embora o tema tenha sido recorrente das sessões ordinárias até então realizadas. Em face de todas as razões, entende, salvo o melhor juízo, esse departamento jurídico, que todos os pedidos de informações relacionadas às atribuições dos conselhos municipais devem, por força das disposições constantes do artigo 1º, a eles ser dirigidos, motivos pela qual recomendava encaminhar esclarecimentos para os requerentes. Muito bem, esse é o nosso parecer. Em suma, o que está se colocando aqui é que realmente não tem como nós respondermos coisas que devem ser respondidas pelo Conselho. No entanto, eu queria fazer uma sugestão... Principalmente no âmbito da Comissão de Justiça, exatamente. Né? Fique bem registrado isso. Então, eu queria fazer a sugestão que, pelo menos, seja enviado a cópia dessa representação da Munícipe, né, para o Executivo, para conhecimento. Né? Assim, talvez facilite a obtenção das informações por ela posteriormente. Eu quero registrar também, com a licença dos colegas vereadores, primeiro a preocupação da senhora Maria Bueno é pertinente, como qualquer munícipe, ela deve sim questionar, não por esse meio, mas questionar realmente, externar essa preocupação dos munícipes. Aliás, o senhor, como vereador, também esteve em reunião na prefeitura, tratando do mesmo problema. Vários vereadores aqui já se posicionaram nas redes sociais. Individualmente, cada vereador já tem uma posição de fiscalizador em relação àquelas obras, né? O projeto, aliás, está aqui na casa, para qualquer vereador poder se orientar e verificar o que está acontecendo em relação àquilo. E algumas questões pontuais, tipo onde ficará a Maria Fumaça, onde ficarão as árvores que saíram, como é que serão repostas, já foram bem explicadas até pela própria imprensa, em relação ao secretário Botelho. Então, eu entendo também, concordo com a posição do vereador Marcos Valle, de que nós enviamos essa resposta da Comissão de Justiça à munícipe que externa essa preocupação, mas também indicando a ela o nosso encaminhamento à Prefeitura para conhecimento da sua preocupação em relação a 9 de julho. Eu gostaria de acrescentar, presidente, é importante que cada cidadão participe, mas também tem um momento adequado para isso. Cada um desses conselhos é sabido que convocou suas reuniões. Eu me lembro de debates do CONDEFAR, quando se falava dessa questão do monumento da Praça 9 de Julho, como seria a intervenção e tudo mais. Assim sendo, cada cidadão pode participar desses conselhos, acompanhar as reuniões, elas são públicas. Uma outra situação, o cidadão, ele solicitar que a legislação seja cumprida para proteger o monumento, para ter a questão do meio ambiente das árvores, a forma de retirada, isso é muito bom e interessante. Porém, não dá também para a gente ir sempre naquela tese de que a participação do cidadão é para barrar a obra, não é? Tem que se cumprir a legislação para se executar a obra. Nós precisamos pensar um pouco mais à frente que não tem nenhum tipo de situação mais complicada hoje para o cidadão bragantino do que o problema no trânsito. Essas intervenções,
elas procuram resolver um dos mais graves problemas nossos, que é o de mobilidade urbana. É sabido que hoje em dia nós estamos gastando muito tempo para se deslocar de um lado a outro da cidade. Agora, quanto a essa questão dos conselhos, é importantíssimo que a gente tenha todas essas informações. O EIRIV à disposição de todo o pessoal interessado e tanto a cidadã que encaminhou esse documento, como os que subscrevem esse documento, estão mais do que liberados para participar dessas reuniões. Isso é algo que há muito tempo vem se discutindo, não começou ontem, não é algo que surgiu de uma semana para outra. Nós temos informações desde o governo Jango, né, está se discutindo esse projeto, houve várias avaliações por esses conselhos e isso é público, não é? Essas pessoas poderiam, evidentemente, participar, alguns devem até ter participado, mas eu gostaria de deixar aqui, nessa mensagem de que é importante que nós cobremos que a legislação seja cumprida, mas não simplesmente querer barrar uma obra de tamanha importância como essa. Só em adendo, a função desses estudos, o EIRIV, que é o estudo de impacto de vizinhança, e o EIA-RIMA, que não é o caso aqui, mas só a título de exemplo, são de detectar os impactos positivos e negativos de uma obra, pesá-los. A partir do peso, se vê se a obra deve ser feita ou não. Se ela for feita, atenuar os impactos negativos, é para isso que serve isso, e compensá-los se chegar à conclusão que a obra deve ser feita. Só esse adendo, e evidentemente isso, ao que parece, foi feito, mas nós vamos encaminhar para a Prefeitura, até para conhecimento, para facilitar também o esclarecimento dos requerentes. Mais algum vereador querendo se manifestar sobre esse assunto? Registro a presença também do Gerson, do Bragança Jornal de Diário, nossa Comissão de Justiça, além dos assessores. Ok, então já foi deliberado os encaminhamentos a esta correspondência recebida sobre o número 05/2018. Comunicando essa resposta e acrescentando que foi enviada o requerimento ao Executivo para conhecimento e para facilitar, né, a obtenção de informações. Como ofício. É um ofício. Ok? Muito bem, voltamos então à análise de matérias em trâmite em regime ordinário. Prazo do relator é 21 de fevereiro de 2018, da comissão 1 de março de 2018. Projeto de lei número 01/2018, da autoria do vereador Kiki Brown, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas de exames e cirurgias na rede pública municipal do âmbito do município de Bragança Paulista e da outras providências. Eu designei como relator o vereador Ditinho Bueno do Asilo. Senhor presidente, Pois não. o vereador Kiki tem insistentemente lutado por esse projeto, avaliando aqui os pareceres, e está juntado aqui no meu também, e avaliando todos os pareceres no decorrer da tramitação, tenho a dizer assim que, quanto à legalidade do projeto, a ideia, aquilo que traz de resultado, eu não tenho nada a opor, quanto à legalidade. Já com relação ao mérito do projeto, vimos que o autor insiste em apresentar novamente o projeto que tramitou no mês de maio de 2017, nesta casa, tendo sido rejeitado nas 3 comissões permanentes de análise de matérias. Trata-se de um momento inoportuno para a implantação do mesmo, pois a Secretaria Municipal de Saúde não tem os dispositivos necessários para a implantação do mecanismo na sua integralidade, ou seja, em todas as unidades básicas de saúde. Entendemos que essa proposta deva ser apresentada como sugestão ao Executivo Municipal e sugiro, para tanto, que a matéria seja transformada em moção ao senhor prefeito, para analisar o assunto, para melhor elucidar tudo o que há pouco tempo, cerca de menos de um ano, foi analisado e discutido. Estamos também juntando as cópias dos pareceres emitidos pelas demais comissões permanentes da época. Então, a conclusão é pela rejeição. Está em discussão o parecer do vereador Ditinho Bueno. Com a palavra. Com a palavra, vereador Marcos Vale. Com toda a vênia, todo o respeito, eu vou discordar do parecer,
porque eu quero ouvir uma discussão mais ampla no plenário sobre quais seriam as dificuldades operacionais que, ao meu ver, seriam contornáveis. Mas eu vou, uma melhor discussão, avaliar isso. Então, com todo respeito, eu voto contra o parecer. Com licença. No mesmo sentido do vereador Marcos Valle, eu voto contra o parecer. Até já tive a oportunidade de conversar com o vereador e acredito que a gente pode debater isso melhor em plenário. Não é o caso de ficar debatendo aqui. Então, em plenário a gente debate, mas com todo respeito a gente vota contrário. Uma palavra, presidente. Vereador Cláudio Moreno. Eu vou acatar o parecer pela rejeição do Ditinho, mas com uma ressalva. Nos últimos 10 anos, eu vou repetir, nos últimos 10 anos, nós estamos patinando numa promessa do Executivo de preparar a rede de saúde para essa questão de deixar tudo integrado, não só a questão relacionada a pacientes, como, no geral, até aquilo que o médico, prontuário eletrônico, já foi falado, moções foram apresentadas. Eu me lembro, e nunca vou esquecer dessa passagem, que quando foram convencer a população para se colocar os radares na cidade, uma das principais citações positivas era que, com isso, seria possível interligar a cidade inteira com a fibra ótica. E essa fibra ótica, ela serviria justamente para 2 pontos muito positivos, que eu até acredito nisso. Um seria interligar todos os postos de saúde eletronicamente. E o outro seria possibilitar câmeras de segurança na frente de todas as escolas municipais e estaduais. E mais, com essa fibra ótica, nós teríamos ainda os particulares que têm câmera em comércio, em suas casas, se quisessem ceder que essas câmeras entrassem ali para poder servir como levantamento de segurança, como acontece em países desenvolvidos, isso poderia. Então, essa fibra ótica, ela vem sendo falada há bastante tempo. Repito, vou votar favorável pela rejeição apresentada pelo vereador Ditinho, mas com essa ressalva, que o município precisa rapidamente interligar essa fibra ótica e dar essa condição da gente poder realmente ter todas essas informações. Agora, alguém pode perguntar, o que tem a ver a fibra ótica com a questão dessa listagem? Justamente a estrutura para poder isso ser colocado, por exemplo, um posto de saúde mais distante fez um atendimento lá de 10 pacientes que estavam na fila, até isso chegar aqui, a comunicação, pode ser por meia hora, a internet funciona, a internet não funciona e fica bem complicado. Eu também participei, juntamente com o vereador Marcolino, de uma reunião que estava presente aqui no que eles chamam de redondo, né, na SEMADES, a própria promotora, vários vereadores e a secretária de Saúde explicando para a promotoria o porquê não dava ainda para isso estar sendo colocado efetivamente. Um dos pontos, o que foi solicitado do ESUS ainda não foi concretizado, o dinheiro prometido ainda não chegou e eles não conseguiram comprar os equipamentos necessários para isso. Mas, mesmo assim, coloco a ressalva que nós estamos atrasados e precisamos trabalhar para que isso aconteça. Achei interessante a sugestão do Ditinho de que o autor do projeto apresente como moção, até porque para reconhecer o trabalho que ele tem feito na procura de que isso seja efetivado no município. Eu também concordo com a ideia, acho que tem que ser efetivado, mas a gente precisa ter condições práticas para isso ser feito. Essa é a minha opinião e eu voto com o relator pela rejeição. Eu gostaria também de externar a minha opinião sobre o projeto do vereador Kiki Brown. No ano passado, eu votei contra, aliás, fui o relator do projeto, até por uma questão do mesmo termo usado, inoportuno. Eu entendo também da seguinte forma, e faço das palavras do vereador Cláudio Moreno as minhas em relação a tudo que disse, principalmente em relação à reunião, que, aliás, o autor do projeto não estava na reunião, que eu gostaria que o debate fosse ali perante um órgão do Ministério Público que estaria cobrando uma agilidade e uma presteza maior no serviço de saúde. Mas eu quero deixar registrado
que o ano passado nós trabalhamos com um orçamento totalmente deficitário, um orçamento de outra administração, e que este ano iniciou-se um orçamento dessa atual administração, e que não há como não se cumprir o que está no orçamento, e principalmente em relação à tecnologia colocada pelo vereador Cláudio Moreno, como também a Presteza. E digo mais, eu quero que as consultas, as execuções de exames estejam mais dentro dos prazos mínimos para que seja implantado um projeto desse tamanho. Porque hoje nós temos alguns problemas ainda de atraso de exames, atraso de consultas. Então, eu não quero ser o autor de um problema maior ainda para a Prefeitura, porque ela está se estruturando dentro desse prazo mínimo das consultas e exames, para depois, e cirurgias. Para depois, sim, a hora que ela ter um senso crítico e sazonal do que está ocorrendo na sua pasta, poder implantar isso, que, aliás, conforme palavras da própria secretária de Saúde, o vereador Cláudio Moreno me confirme, que para o segundo semestre ela até garantiu que estaria praticamente fazendo esse tipo de acontecimento na Prefeitura em relação a essas demonstrações online das filas de exames, consultas e cirurgias. Fosse assim, bastava pôr no projeto o artigo, essa lei entra em vigor em 180 dias. Mas, vereador, então não precisa da lei, vereador. Se a coisa já vai acontecer, não precisa pôr na lei. É isso que eu estou dizendo. Nós estamos em fevereiro para março. Mas tudo bem, vamos, eu vou deixar a discussão para o plenário. É que eu já estive lá na administração, e não quero ser repetitivo, mas é complicado você trabalhar quando depende de orçamento, licitação e essas questões. Quando falta tecnologia, quando falta... Pois não. Depois é interessante também... Mas eu respeito a sua opinião, vereador. Eu respeito também a opinião tanto do vereador Basílio como do Marcos. E interessante que Bragança, nesses últimos 12, 15 anos, muito pouco se pensou na reestruturação, num planejamento organizado, ordenado do município. Bragança vem vindo de muitos anos, sem um planejamento para o futuro. Não é? E o projeto é interessante, é importantíssimo. É uma exigência hoje a nível federal. Todas as cidades têm que se organizar e essa listagem, há pouco tempo, vai ter que estar à disposição, sim. Eu creio que qualquer prefeito, todo prefeito, tem esse sonho de ter essa rede estruturada, não é? E eu creio que esse ano é um ano onde todo o secretariado da administração do Jesus vai ter para gerir o orçamento do grupo. Então, quer dizer, são mais um ano de reestruturação da casa. Você faz um projeto onde não tem hoje condições de execução do projeto. Então, quer dizer, eu creio que esse ano ainda é um ano de reestruturação. A própria secretária deixa muito claro isso, apesar de, às vezes, o próprio autor, às vezes, tenha aquele questionamento com relação às atividades feitas pela secretária de Saúde. E o que eu, como vereador de primeiro mandato, eu tenho uma esperança muito grande, tanto se fosse a Marina, como se fosse qualquer outra pessoa que estivesse hoje na pasta da saúde em Bragança. Porque, realmente, hoje, a saúde está melhorando muito. As ações. Falta muito ainda? Falta muito, porque tudo ficou muito a desejar. Então, vai demorar um pouco para reestruturar. Então, eu penso que, se o autor aceitasse as condições de encaminhar como uma moção, dá esse tempo também, e a moção ajuda, sim, alerta, sim, do prefeito estar reestruturando, pensando, criando possibilidades junto com a secretária. E assim que a rede estiver toda interligada, né, a logística estiver pronta, eu creio que vai ficar muito mais fácil e nós vamos ter essa listagem da maneira que o vereador sonha, que todos nós também queremos. Com certeza. Continua a discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloca em votação o parecer do vereador Ditinho Bueno. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por 3 votos favoráveis, 2 contrários dos vereadores Marcos Vale e vereador Basílio Zequini Filho. Algum vereador quer se manifestar do encerramento?
Queria só fazer uma observação, presidente. Só licença, eu preciso sair, eu comuniquei, eu tenho um compromisso agora, vou ter que me ausentar. Tá certo? Com certeza está justificado sua Obrigado. ausência. Só queria deixar registrado nessa sessão, eu não sei também se os nobres pares têm conhecimento, estou recebendo no dia de hoje, ontem, algumas pessoas proprietárias de trailers em praças públicas de Bragança, super desesperados com relação a alguma visita de fiscalização da prefeitura, não sei se vocês têm conhecimento. Recebi agora há pouco ali do Lava Pés, da família do Sucão ali, estão desesperados que a prefeitura fez uma visita lá e pedindo. Não sei se vocês têm conhecimento, se teve alguma visita, alguma fiscalização em massa essa semana, mas está trazendo um transtorno bastante grande. Mas né? eles estão sendo impedidos de trabalhar? Eu acho que está sendo pedido os espaços, né? Então estão revogando a permissão de uso. Eu não sei se está revogando, mas eu só estou colocando, porque acho que é um assunto que vai pingar essa semana aí bastante forte Não é aqui em na função das reformas das praças? Acho que pode até ser, hein, vereador? Porque a Praça do Lava Pés entra em reforma. O Silão entra em reforma. A 9 de julho não precisa nem dizer. Precisa ver se... A do Matadouro parece que vai haver alguma interação em relação à casa do turismo. Turista. Turista. Já começou as obras, né? Então, Mas tá bom. se É o só para o senhor registro. quiser fazer algum pedido, alguma coisa por enquanto, não. Eu creio que seria interessante a gente fazer um pedido, se a prefeitura está solicitando aos trailers em praça pública a retirada, ou estão alocando para outro lugar, oferecendo outra oportunidade, outra permissão de uso em outro O senhor espaço. recebeu alguma notificação dessas pessoas? Não, eles estão ligando. Hoje foi umas 3 pessoas que já ligaram. E agora há pouco, o Sucão ali do Lava Pés, que faz quantos anos que está ali, né? Então o pessoal está entrando em desespero aí. Então, mas eu achava prudente... A gente podia ter fazer uma indicação, presidente. Uma indicação? Nesse Indicação. caso, é uma indicação que ele está, que o pessoal está procurando o vereador, a gente podia indicar que a prefeitura, se for esse o caso de algum tipo de reforma ali, reunir as pessoas que serão atingidas por isso, explicar o que vai, se é temporário, se não é, como que vai funcionar, quanto tempo vai valer, o que é que vai acontecer. E até, se realmente for necessário esse pessoal parar suas atividades, arrumar uma alternativa para que eles fiquem... Porque talvez seja a enquanto isso. única fonte de renda da família. mas Que a preocupação é essa. Se realmente for, como alertou o presidente, a questão de reforma, provavelmente será necessário esse tipo de situação. Mas aí arrumar uma alternativa. Então, indicar que a prefeitura, antes de bater o martelo, faça algo nesse sentido, vereador. Perfeito. Que o senhor consiga, pelo menos, as notificações Sim. da prefeitura em relação a essas empresas para que consolide um pouco de Exatamente. informação. Porque se for verbal, ligação, Sim. Só aí pra... o TEL a indicação vai ficar um pouco vazia. Como é para a próxima sessão, não é isso? Então, solicitar, vereador, que dessas pessoas, quanto mais notificações, mais interessante a gente saber o que está acontecendo com Perfeito. esse empresariado aí, ok? Sim. Então, está deliberado a indicação em nome da comissão. Encerramento, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, às 14 horas e 42 minutos. Ficando os senhores vereadores convocados para a 6ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, a ser realizada nesta casa em 3 de maio de 2018, terça-feira, com início às 14 horas, eu mantenho às 14 horas, porque o Paulo Armando, secretário de Obras, confirmou sua vinda na Só próxima corrigindo, sessão. 14 horas e 42, foram 16h42, 14h42. Eu falei 14, Falou 14? falei 14 e Eu 42. entendi 16, mas tudo bem. 14h42. Mas é bom enaltecer, presidente, que a próxima sessão nós teremos o secretário Paulo Armando aqui sobre a obra do Sim, lago. aliás, a ausência dele se justifica pela viagem a Brasília, né? Já foi justificada a ausência dele, apesar de ter sido convidado apenas, né? Não convocado. Mas de qualquer Mas- forma, por cautela, eu fiz o de informações também. Isso. Bastante. O senhor é muito prudente nos seus posicionamentos, vereador. Uma boa tarde a todos, Boa uma boa sessão, sessão né? ordinária. Tudo bem. Isso aqui é meu? Não, isso aqui vai lá para lá.